E aí, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um que esteja assistindo este vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o que acontece, segundo a Bíblia, com as pessoas depois da sua ida desta vida. O que acontece com as pessoas após a morte. Muitos são os achismos em torno deste assunto. Alguns preferem crer que a pessoa dorme, aguardando a sua ressurreição. Outros preferem crer que não há mais nada depois disso. Mas a Bíblia, como sendo a palavra de Deus e contendo a palavra de Deus, ela nos esclarece sobre o que acontece com o homem após a sua saída desta vida para a eternidade. Eu quero citar duas passagens que nos dão clareza sobre as situações do outro lado. Logicamente, essas passagens elas falam a respeito da ida do homem para o inferno. Pois bem, a primeira é a passagem, muito conhecida por todos, que é a do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro. Logicamente, essa parábola é uma parábola verdadeira. Jesus não contaria mentiras para ensinar algo. Ele contou algo verdadeiro. Pois bem, o rico, ao partir dessa para a eternidade, ele se depara no inferno, sendo atormentado. Ele ergue seus olhos e vê Lázaro no paraíso. O paraíso ficava nas profundezas da terra, juntamente com o Sheol, onde estava o rico. São dois compartimentos separados por um abismo, como o próprio capítulo descreve. Note que o rico possuía olhos, ele estava sendo atormentado e sentia sede. Logo, chegamos à conclusão, pela palavra de Deus, de que a alma do homem se ajusta perfeitamente ao seu corpo, tendo as mesmas características. Por isso eles conseguiam se reconhecer. Então, note, esses dois lugares existem, são reais. Um está, inclusive, vazio hoje, porque toda alma, logo após a ressurreição de Cristo, ao invés de descer para o inferno aprisionada pelo diabo, ela sobe para os céus, porque Cristo, quando subiu aos céus, levou consigo o cativeiro, certo? Não mais os homens que morrem em Cristo, eles são levados para o paraíso nas profundezas da terra. Então observe, o rico ele esteve e está em algum lugar. Lázaro também está em algum lugar. O rico chegando lá, ele lembra da sua família, pois ele pede a Abraão, e aqui é o primeiro exemplo de que oração a um homem santo não tem efeito algum. Abraão é um homem santo. Ele orou a Abraão rogando que Lázaro fosse à sua casa e alertasse seus irmãos para não ir para aquela condição. Note, ele tinha lembranças de sua vida. O tormento do homem na eternidade será todas as chances que ele desperdiçou em não crer em Deus, não crer na sua palavra e de livrar a sua alma da condenação eterna. Esse será o castigo eterno. Mas na outra passagem isso vai ficar bem claro para nós. Então note, o rico tinha lembranças de sua vida. Prova de que o homem nunca esquecerá o que ele fez, o que ele podia ter feito, o que ele deveria não ter feito. Certo? E Abraão prontamente responde: olha, eles têm a lei e os profetas. Note outra curiosidade. Como Abraão saberia da lei dos profetas se ele é antes da lei dos profetas? Isso nos chama a atenção de que o homem, quando chega na eternidade, ele conta aos demais o que aconteceu depois da partida dos seus antecessores. Os profetas são depois de Abraão.
E eles contaram o que aconteceu a Abraão, sobre a lei, como foi promulgada a lei, certo? Como profetizaram, como tentaram livrar a nação de Israel dos seus pecados, alertadas por Deus. Então note, tudo isso os mortos também sabem, porque está claro que à medida que chegam lá, eles vão contando, né, seus antecessores. Então ambas as partes, tanto os que têm lembrança dessa vida, quanto os que foram, eles vão saber o que acontece. Logicamente, por meio da informação dos que vão chegando à eternidade, seja no céu, seja no inferno. Então, por meio dessa passagem, Jesus deixa claro: o homem, ao sair dessa vida, vai para algum lugar. A segunda passagem é Isaías 14, uma passagem que se refere ao Armagedon, na queda do anticristo. Assim que o anticristo é derrotado e lançado no inferno, certo? Está claro nesta passagem que, chegando no inferno, o inferno lhe sai ao encontro. Os reis se levantam dos tronos, saindo ao encontro do anticristo. E dizem para ele: por que você adoeceu como nós? Uma outra referência de que as almas que forem morrendo durante a grande tribulação e indo para o inferno contarão sobre esse acontecimento do anticristo. E eles, né, mais uma vez, se lembram de suas vidas passadas e alertam ao anticristo, mas sendo já tarde, certo? Dizem aí, você deveria ter mudado. E prontamente o capítulo ele encerra dizendo que ele se cobrirá no inferno com uma coberta de vermes, né? Uma clara referência à consciência que não o deixa dormir. Olha, eu poderia ter feito diferente. Olha, eu poderia ter mudado. Não precisaria ter pecado contra Deus, poderia ter salvo a minha alma. Logicamente, todos nós temos uma escolha. Não deixe para encarar de fato a eternidade em um lugar sem Deus, que é o inferno. Jesus não ensinou a parábola do rico e o Lázaro à toa. Deus não deixou essa descrição profética a respeito do anticristo à toa. Então observe, há sempre vida após a morte. Uma é a morte eterna, que é a separação eterna de Deus, e a outra é a vida eterna, em que você participará da eternidade com Cristo e com Deus para todo sempre. Existem outras passagens no Antigo Testamento que também revelam, quando os patriarcas morriam, eles eram congregados com o seu povo, certo? Os corpos, né, a gente sabe que eram enterrados um longe do outro. Não levaram Abraão para Ur dos Caldeus para ser enterrado em Ur dos Caldeus. Mas a sua alma foi para algum lugar, congregada com seus antepassados que morreram crentes em Cristo Jesus. Então que fica o alerta para todos vocês. Há vida após a morte. Há uma eternidade após essa vida. Não queira entrar nessa eternidade sem Deus. Amém? Que Deus abençoe. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.